pessoal, acabamos de chegar aqui na indústria para acompanhar a instalação e o comissionamento desse BESS, desse sistema de armazenamento. Vamos lá dar uma olhada agora com a gente? Acompanha aí. Então aqui basicamente nós temos a entrada lá na parte de trás da concessionária, eu vou mostrar daqui a pouco lá, e aqui já seria a parte de saída. Nós temos aqui 3 disjuntores de caixa aberta, né? Aqui embaixo é onde vem a alimentação das baterias, elas ligam aqui no barramento, e nós temos também a alimentação do solar. A parte dos inversores de energia solar também conectam no outro barramento aqui embaixo, né? E depois nós temos o último barramento, que ele vai sair para a carga da indústria, vai alimentar a indústria. Esses aqui são disjuntores de caixa aberta, né? A capacidade deles 125 amperes e em AC3 no caso, né? Então eu tenho 630 total por BESS. E ele chega aqui, de acordo com o que chega aqui, ele é tipo um QTA, para que a galera conhece, né? A galera mais eletricista, é o quadro de transferência automática. Então, esse sistema aqui, além dele fazer todo o controle, né, ele faz toda a proteção da parte de baterias, na parte de cá, né, da entrada de baterias, conecta com o inversor, ele ainda tem a capacidade, tem a célula para conectar com o gerador a diesel, você falou, né? Tem também. Lá na parte de trás lá nós temos a entrada tanto da rede, da carga, quanto, no caso, se tivesse gerador a diesel, aqui também para ter alimentação. E existe uma chave de transferência lá. Aqui, como nós não vamos utilizar o gerador a diesel, aí ele fica somente na carga da concessionária. Aquele negócio, né? O nível de segurança das baterias é muito grande, né? Porque, né, não tem... É raro os casos, e quando houve algum caso não é necessariamente por falha elétrica que vai dar esse tipo de problema. Porque o sistema é muito bem pensado, projetado, testado, né? Exatamente. Principalmente. Então, é uma proteção a mais. Bem interessante mesmo, cara. Primeira vez que eu tô tendo esse contato mais profundo com sistema de BESS, ainda mais um VEGzão desse tamanho aqui de, né, 645? 645 kW de armazenamento. Para ter uma ideia, vai tocar toda essa indústria aqui, né? A planta fabril deles aqui tem quase 20 mil metros, vai tocar no horário ponta 100% com bateria. Você pensa só, irmão, para 645, se eu for calcular isso, por exemplo, quantos chuveiros eu consigo manter ligado numa hora, eu estou falando de simplesmente 100 chuveiros, chuveiro elétrico, ligado pela capacidade. É isso mesmo? 100 ou 1000 chuveiros? Nem sei, é tanto zero que... Não, dá até mais. Ó, pessoal, então estamos agora aqui com o Charles, tá? Ele que é o engenheiro responsável aqui pelo comissionamento desse BESS, e ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que é cada componente desse, como que é o funcionamento, tá, desse equipamento e o que ele pode trazer de benefícios, né, para você que tem indústria, você que tem secador, né, unidade de armazenamento. Beleza, vamos lá, Charles, o que a gente tem aqui hoje? Então, boa tarde. A gente tem aqui um BESS VEG, né, modelo G-Max. Então aqui a gente tem, cada slot desse seria um conjunto de baterias dele, com uma autonomia total de 215 kWh. Aqui a gente tem sistema de refrigeração das baterias, entrada e saída, vindo nesse fluxo aqui embaixo nesse cooler. Então a gente tem entrada nesse circuito, saída nesse circuito. Aqui ainda a gente tem a conexão das baterias fazendo uma série, entrando positivo, fazendo a série de todas as baterias e retornando ao sistema e indo para o sistema principal, que seria o STS, onde a gente vai fazer a transição de ilhado e backup. Ô Charles, e uma curiosidade, né? Cada unidade dessa daqui, né, a gente está olhando, ela tem 53,75 kWh de armazenamento. Estava brincando agora aqui que cada caixinha dessa é um BYD Dolphin. Realmente, é um pouco maior ainda, a capacidade em quilowatts de uma bateria dessa é um pouco maior do que o Mini Dolphin. Olha que bacana. E o sistema de refrigeração dessa bateria, como que ele é? Ele é uma refrigeração líquida, uma refrigeração a ar? Boa pergunta. Ela é uma refrigeração líquida, é o mesmo fluido que é usado no radiador do carro, né? Isso, para a gente não ter corrosão, não ter nenhuma sujeira ou sofrer por alguma oxidação dentro desses canais, dessa tubulação.
E uma vez completado na fábrica e pressurizado, a gente não mexe mais também. Bacana. E eu estava vendo aqui também esse sistema, esse equipamento, o G-Max, né? Ele tem um sistema próprio anti-incêndio, como se fosse um extintor aqui dentro. Se acaso acontecesse algum curto, alguma coisa, ele aciona automaticamente e isola o equipamento. Isso. Como a porta fica blindada, depois que a gente fez startup, lacrou e blindou, a gente tem o sistema de detecção de fumaça e incêndio. Caso detecte uma chama, alguma coisa nesse sentido, ou fumaça, o extintor de incêndio é acionado, eliminando toda possível queima do equipamento aqui dentro. Legal, bacana. O Charles, hoje nós estamos aqui numa indústria, né? Esse sistema ele foi implantado aqui para atender o cliente no horário de pico. Então, no horário de ponta, o cliente vai deixar de utilizar a energia da concessionária. Exato. E vai utilizar a energia das baterias. Né? Isso pode funcionar também para quem tem, por exemplo, uma unidade de armazenamento de grãos, um secador? Hoje a gente tem clientes, fazenda de algodão, atacadão, supermercado, hotel, N aplicações aplicando no horário de ponta. Horário de ponta. E backup, né? E backup, que é muito interessante, porque, por exemplo, aqui na indústria mesmo, se acaso acontecer uma queda de energia, o sistema vai entrar como backup, né? E aquela matéria-prima que tiver lá na máquina, na hora produzindo, o cliente não vai perder, porque a máquina não vai parar. Então ele vai ter tempo de concluir aquela peça, né, que está na esteira, e se for necessário, dependendo do tamanho do tempo, né, que ficar sem energia, ele consegue parar aquela operação, mas ele não perde mais matéria-prima. É o que a gente vem falando muito sobre empilhamento de receita, né, que ele não traz só economia na parte do hora-ponta, da energia. Você também economiza matéria-prima num caso de backup. Exatamente. Aqui, como a gente tem, em vários casos você tem solar, você carrega, digamos, a um custo zero. Exato. E descarrega em hora ponta a um custo zero também. Então o cara está ganhando dos dois lados. Boa, show de bola. E eu já vi hoje soluções também de BESS, né? Já existem soluções de BESS para atender eletropostos de carga ultra rápida também, né? Onde a rede em si não comportaria, né? É feito aí um dimensionamento com as baterias para comportar aquele quilowatt-hora desse carregador de ultra rápido. Sim. Que, da mesma forma, armazenaria energia e descarregaria quando ele precisasse da recarga. Exatamente. Numa falta de energia, você tem o BESS com 100% de carga, então você pode ir alimentando, vendendo essa energia, né, mais cara, porque o cara está abastecendo o carro, vendendo para o cliente mais caro e comprando de graça pelo solar. Show de bola. E aqui ao lado, então, aqui nós temos esses 3 módulos, totalizando 645 kWh de armazenamento, e eles são todos interligados nesse camarada aqui do lado, que é o quadro STS, que é basicamente o cérebro de toda a operação. O que faz esse quadro do STS? Quando a gente tem uma falta de energia na concessionária, então esse equipamento ele identifica essa falta de energia, faz as transições de concessionária para bateria, fazendo o sistema não sentir de nenhuma forma. A grosso modo falando, a empresa do cliente não pisca. Essa é a principal ideia. Você se recorda quantos milissegundos que é a atuação do STS? Eu sei que ele parece que quase 10% de um piscar de olho, né? Exatamente o tempo, se eu não me engano, são 40 milissegundos, mas eu tenho que confirmar essa informação. Mas é muito rápido. A olho nu você não vê. Você não nota. Não. Então, quando acontecer aqui a transição de carga da concessionária para as baterias, a olho nu, a gente não vai conseguir perceber, de tão rápida que é. Não é que nem, por exemplo, a partida de um gerador, de uma chave de transferência que dá aquela piscada de energia. Alguns geradores mais antigos tinha que aguardar lá 8, 10, 15 segundos para ele voltar a operação. Aqui não. Você não nota, é instantâneo. Que a energia foi alterada da carga da concessionária, da rede da concessionária, para as baterias. Bom, irmãozão, obrigado, cara, pelo convite. Tamo junto, André. Fiquei feliz demais de poder explicar um pouquinho mais para o nosso público sobre o BESS, sobre essa necessidade que as indústrias têm, prédios hoje também. Exatamente. Armazenamento de energia foi o que eu falei ao longo, né, da nossa conversa aqui.
para mim, ele não é só o futuro, já é o presente, já é uma necessidade, Exato. custo já está mais alto, horário de pico, necessidade energética para não parar uma fábrica dessa, que nem, pô, 645 lotes, é uma coisa muito grande. E te agradecer mesmo, né, o convite e falar que você está à disposição também para quem está me assistindo aqui no nosso canal. O Brasil inteiro se atende, né? Atendemos todo o Brasil. E, André, primeiramente, eu que agradeço, tá? Você ter disponibilizado seu tempo, cara, de vir com a gente aqui pro feriado de carnaval. Nós estamos aqui Estamos ralando. aí ralando. E assim, hoje a nossa empresa tem todo o Brasil com soluções VEG, tanto em armazenamento de energia quanto em geração de energia, deslocamento de ponta. Então, qualquer lugar que precisar, pode chamar a gente, como diz isso. É logo ali. Logo ali. Valeu. Tamo junto, pessoal.